Imaginem só, um país inteiro governado por uma única pessoa, onde a vontade de um rei ou de uma rainha é a lei máxima. É exatamente disto que vamos falar, do absolutismo, a era em que o poder estava, literalmente, nas mãos de um só. Vamos lá pensar um pouco nisto. Uma só pessoa a decidir. Tudo. As leis, os impostos, a guerra e a paz, o que é certo e o que é errado. Parece algo saído de um filme, não é? Mas foi a realidade em muitos países durante séculos. Então, o que é exatamente o absolutismo? A definição é bastante direta. É um sistema de governo em que o monarca, ou seja, o rei ou a rainha, concentra em si todo o poder do Estado. E quando digo todo, é mesmo todo. De forma suprema e, claro, inquestionável. Mas como é que isto funcionava na prática? É o que vamos ver. Vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, como é que o rei conseguiu ter o comando total? Depois, a justificação para tanto poder. A seguir, mergulhamos na máquina do reino, ou seja, como é que se governava. Depois, uma espreitadela à vida na corte real e, por fim, o que é que o absolutismo nos deixou, o seu legado. Vamos então ao primeiro ponto. A grande questão é como é que um rei, de repente, consegue ter tanto poder nas mãos? Bem, a resposta está numa grande mudança. A passagem de um mundo todo fragmentado para um reino finalmente unido. Ora bem, antes, na Idade Média, durante o feudalismo, o poder estava completamente espalhado. Imaginem um puzzle em que cada senhor local tinha a sua própria peça, com as suas leis e os seus exércitos. O rei era apenas mais uma dessas peças. O que acontece com o absolutismo é que o rei consegue juntar todas essas peças. O poder deixa de estar dividido e passa a estar centralizado numa única pessoa, com um exército nacional e leis que valiam para todo o reino. E quando falamos em poder total, é para levar mesmo a sério. Hoje em dia, estamos habituados à ideia de que os poderes estão divididos, certo? Há quem faça as leis, quem governe e quem julgue. Pois, no absolutismo, esqueçam isso tudo. O rei fazia tudo. Ele criava as leis, ele governava e administrava e ele julgava. Tudo concentrado numa só figura. Ok, mas fica a pergunta. Como é que as pessoas aceitavam que uma só pessoa tivesse tanto poder? Bem, para isso era preciso uma justificação muito forte. E essa justificação dizia-se que vinha diretamente do céu. A grande ideia que sustentava este sistema era a chamada teoria do direito divino dos reis. Basicamente, o que se defendia era que o poder do rei não vinha do povo, nem de uma constituição, vinha diretamente de Deus. O rei era visto como o seu representante na terra. Isto, claro, tinha consequências gigantescas. Pensem bem, se o rei é o representante de Deus, desobedecer-lhe não era só um crime, era também um pecado. O monarca só tinha de prestar contas dos seus atos a uma entidade, o próprio Deus. Isto tornava as revoltas populares algo quase impensável, porque seria como revoltar-se contra a vontade divina. Muito bem, o rei tinha o poder e a justificação divina. Mas como é que ele punha tudo isto a funcionar no dia a dia? Sozinho não conseguia. Precisava de uma autêntica máquina de Estado para governar um reino inteiro. Vamos começar pela economia. O sistema económico desta época tem um nome: mercantilismo. A ideia central era bastante simples. O Estado devia intervir e controlar a economia com um objetivo muito claro: fortalecer-se a si próprio, acumulando o máximo de riqueza possível. E como é que se fazia isso? A estratégia principal era ter uma balança comercial favorável. O que é que isto quer dizer? Vender o máximo possível a outros países, ou seja, exportar muito, e comprar o mínimo possível de fora, ou seja, importar pouco. A lógica era garantir que entrava mais dinheiro no reino do que aquele que saía. Nesta altura, a riqueza era vista de uma forma muito literal. A força de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos como ouro e prata que conseguia acumular. No fundo, a equação era simples. Mais riqueza significava mais poder. Dinheiro para pagar exércitos, para construir palácios e para sustentar a autoridade do rei. Mas a máquina do reino não era só economia. O rei apoiava-se em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma burocracia, com funcionários que aplicavam as leis e, crucialmente, cobravam os impostos. Depois, um exército profissional para defender as fronteiras e manter a ordem. E, por fim, a diplomacia, para negociar com as outras nações. É interessante pensar que, embora o rei fosse absoluto em teoria, na prática ele dependia totalmente desta estrutura. Ok, já vimos a política e a economia. Mas e as pessoas? Como era a vida no centro do poder, na corte real? Vamos agora espreitar um pouco desse mundo de luxo, poder e controle. O rei absoluto tinha um grande desafio: a nobreza. Eram poderosos e podiam ser uma ameaça.
A solução que muitos encontraram foi genial. Em vez de lutar contra os nobres, trouxeram-nos para viver perto deles, no palácio, transformando guerreiros perigosos em cortesões. A vida na corte era uma espécie de gaiola dourada. Os nobres passavam a vida a competir por favores e pela atenção do rei. Gastavam fortunas em roupas e festas para se destacarem, o que muitas vezes os deixava endividados e totalmente dependentes do monarca. E claro, ao viverem no palácio, estavam sob vigilância constante. E o palco de tudo isto eram os palácios. Pensem em construções gigantescas, como o Palácio de Versalhes. Aquilo não era apenas uma casa, era uma declaração de poder, uma ferramenta de propaganda. Cada salão, cada jardim, cada detalhe era desenhado para impressionar os visitantes e exibir, de forma esmagadora, o poder do rei. Como sabemos, a era do absolutismo chegou ao fim, mas isso não quer dizer que tenha desaparecido sem deixar rasto. O seu legado ainda está bem presente. Então a pergunta é, o que é que ficou para a história? Podemos ver o absolutismo como uma fase de transição crucial. Foi a ponte entre o poder todo fragmentado da Idade Média e a formação dos Estados nacionais modernos, que são, na essência, os países como os conhecemos hoje. E o que é que herdamos, concretamente? Bem, muitas coisas que hoje nos parecem óbvias. A própria estrutura dos Estados-nação, a ideia de uma administração pública centralizada, a definição de muitas das fronteiras nacionais que ainda hoje existem e, claro, a base para os exércitos e as burocracias modernas. Tudo isto começou a tomar forma nesta época. Portanto, a ideia fundamental a reter é esta. Por muito distante que nos pareça a figura de um rei com poder absoluto, muitas das estruturas dos países em que vivemos hoje começaram a ser construídas durante este período. O Estado moderno, no fundo, tem as suas raízes bem fincadas no absolutismo. E para ficarmos a pensar, será que estas ideias sobre poder concentrado e liderança forte desapareceram por completo? Ou será que, de vez em quando, ainda vemos ecos delas a influenciar o mundo em que vivemos?